além dos limites humanos. Frio. A Terra tem sido explorada de um polo ao outro, mas uma fronteira permanece desconhecida: o corpo humano. Quais são os seus limites para suportar o frio? Eles podem ser expandidos? Estranhas barreiras protegem nossas células do ataque do frio congelante, embora elas sejam frágeis e às vezes sucumbam. Mas o maior mistério de todos é uma linha invisível que mantém algumas pessoas vivas, enquanto outras são abandonadas na Terra da Morte Branca. Oceano Ártico congelado, 40 graus negativos. Percorrer o Polo Norte ainda é um dos desafios mais perigosos imagináveis. A viagem deve começar no fim do inverno, quando o gelo ainda está sólido. As noites são longas e glaciais. As temperaturas chegam a 30, 40 e até 60 graus negativos. Numa nevasca, a menor superfície da pele exposta ao vento congela em alguns minutos. A sensação térmica pode chegar a 100 graus negativos. Cada gesto nestas condições extremas deve ser planejado, aprendido, repetido e executado com perfeição. Qualquer erro pode ser fatal. O aventureiro Mike Horn aprendeu isto da pior maneira, durante sua tentativa de chegar ao Polo Norte. Sofrendo de geladura no nariz e nos dedos, ele pediu socorro. Quando fez contato com as equipes de resgate, a temperatura era de 62 graus negativos. And then I've got the coldest I think was minus 62. And you know, I have nothing. O Dr. Emmanuel Cauchy, um especialista em patologias causadas pelo frio, o examinou imediatamente no avião que os levou de volta. O 2º grau significa bolhas, mas não perderá seus dedos. E o 1º grau é apenas superficial, que desaparece assim que você se aquece. Isto é de 3º grau, mas o prognóstico é bom e vamos tentar recuperar. Aqui o dano já foi feito. Temos que intervir rapidamente quando se trata de geladura. Temos 48 horas. Se a pessoa veio do frio, temos 48 horas para intervir. Graças aos tratamentos de vanguarda do Dr. Cauchy, os dedos de Mike Horn foram salvos ao menos desta vez. Como médico, vou dizer não volte, mas sei que vai voltar. Não acredito em você. Não vai querer ficar em casa também. Não. Chamonix. Vão abastecer? Não, não vamos abastecer. Se eles estão congelando no topo, vamos direto para lá. Certo, então vamos. Emmanuel Cauchy é um médico socorrista do hospital de Chamonix. A aventura faz parte de seu cotidiano de trabalho. Ele viaja com equipes de resgate pelo maciço do Mont Blanc, levando primeiros socorros aos montanhistas em perigo. Ele também é guia de montanha e adora escalar em seus dias de folga. Ele conhece melhor do que ninguém as armadilhas que costumam pegar os alpinistas sem sorte. Ótimo, vamos lá. Ele está a 2 metros da beira. Vamos ajudá-lo. Para! Tudo bem? Qual o seu nome? Já imobilizaram seu pescoço, isso é bom. Vou medir a saturação para ver se ele está respirando bem. Mas está com frio. Agora, respire fundo. O Dr. Cauchy é fascinado pelos enigmas do frio.
Por que uma pessoa machucada consegue suportar o frio e outra esfria tão rápido que fica hipotérmica? Que segredos nosso corpo usa para se defender? No frio, nosso corpo reage formando uma espécie de cápsula protetora. Ele permite que a camada externa se esfrie e redireciona o sangue quente para a cabeça e o tronco para proteger os órgãos vitais. Eles precisam de uma temperatura de 35 graus para funcionarem. A hipotermia começa a partir deste limiar. Deixado no hospital ao mesmo tempo que o alpinista lesionado, o Dr. Cauchy tem tempo apenas para trocar de roupa antes de encontrá-lo de novo na sala de cirurgia. Em 10 minutos, o médico acompanhou a vítima hipotérmica de um mundo para o outro, da morte para a vida. As pessoas que sofrem hipotermia são frágeis como vidros. Um movimento errado pode ceifar a falência do coração. Se aquecidas cuidadosamente, elas podem se recuperar sem sequelas. A geladura é outra arma destrutiva do frio. Pé, mão ou até mesmo um membro inteiro pode ficar dormente e enrijecido. Mas o tecido congelado nem sempre está condenado. O processo de cura depende da revascularização. É um campo fascinante para a pesquisa de novos tratamentos. Para explorar os efeitos da exposição ao frio, o Dr. Cauchy formulou um teste usando um amigo exposto à imersão forçada durante suas expedições polares. Mergulhar em água quase congelada é cataclísmico para o nosso corpo. Um espasmo pode bloquear a respiração ou causar uma parada cardíaca. Então, se a vítima sobreviver, seu corpo esfria 25 vezes mais rápido do que no ar com a mesma temperatura. A hipotermia ocorre em apenas alguns minutos. Todos os exploradores polares treinam para esta catástrofe. O Dr. Cauchy está tentando entender melhor o mecanismo que determina a sobrevivência ou a morte. Existe um momento em que o corpo chega ao limite de sua capacidade para se defender. Parece que existem pessoas que suportam bem o frio e outras que não suportam o frio. Atualmente, existem várias hipóteses. Nem todos os homens são iguais no frio. Gostaríamos de entender a diferença entre os que conseguem suportar por um bom tempo e os que enfraquecem rapidamente. Por que algumas pessoas suportam frio e outras não? O Dr. Cauchy teve a oportunidade de explorar o enigma da exposição ao frio em seu próprio corpo. Foi há 12 anos, numa remota região do Nepal, o Doupo. Foi uma experiência transformadora. Ele foi contratado como médico para a filmagem de Himalaia, um filme dirigido por Eric Valli. Durante vários meses, ele monitorou a saúde da equipe, vivendo em condições extremas em altitudes de 3 a 5 mil metros. Se uma pessoa adoecesse, a filmagem teria que parar. Nós quase conseguimos. A parte de trás do casaco tem que baixar 10 graus mais ou menos. É como as crianças na França. Quando têm diarreia, geralmente é por causa de infecção no ouvido. Os nômades que ele tratava tarde da noite estavam perfeitamente aclimatados ao frio. A equipe de filmagem, no entanto, teve dificuldade para se acostumar. C'est mieux, on sonne? C'est mieux?
No Himalaia, as aldeias e mosteiros a até 4.000 metros de altitude ficam ocupados o ano inteiro. Aqui, viver em condições abaixo de 20 graus não é considerado nada especial. O frio é apenas parte do cotidiano. Mas não se deixe levar por esses rostos indiferentes e roupas rústicas. Para os ocidentais, o frio aqui é severo. Eu queria muito escalar aquele pico ali atrás. Anteontem fui até o outro lado. Parece que a descida por trás seria mais fácil. Aqui deve ser fácil de escalar. Um dia, Emmanuel Kochi não resistiu. Ele deixou seu posto de médico e foi escalar a montanha com o lírico nome de Kanjirolawe. Um cume nunca escalado com 6.000 metros. Ele não usou nenhum equipamento além dos usados pelos habitantes da região. Botinas, nenhuma picareta, ou crampons e roupas leves. Foi um desafio. Quanto mais subia rumo às camadas mais frias da atmosfera, o médico sentia-se completamente nu e feliz. Ele era guia e estava em boa forma, mas ele ainda não sabia que a ferramenta mais crucial de que precisaria seria sua experiência com a exposição ao frio. Ele subiu sozinho, sem cordas, e não deixou que uma rocha vertical o parasse. Ele venceu este obstáculo. Mas seria impossível descer por este lado, pelo menos. Mesmo assim, o médico alpinista não se preocupou. O cume o chamava. Concentrado na escalada, ele não sentiu frio, apesar da temperatura ter caído 20 graus desde que deixou o acampamento. Ao dar os últimos passos em direção ao cume, ele já estava saboreando seu sucesso. Pisar num cume nunca escalado. O sonho secreto de todo alpinista. Cume do Kanjirolawe, 6.000 metros de altitude. Mas ao olhar para o outro lado, sua alegria evaporou. Onde ele esperava encontrar uma descida fácil, tudo o que ele viu foram ladeiras irregulares de gelo mergulhando em direção ao chão. Sem os crampons ou a picareta, ele fez um último esforço. Tentou abrir caminho sobre o gelo íngreme, fazendo pequenos buracos com duas pedras que ele pegou no cume. Um mero passo em falso e ele despencaria 1.000 metros para a morte. Mas a saída estava bloqueada. Impossibilitado de descer, o montanhista voltou para o cume.
Ele ficou preso, embora tenha tentado desesperadamente achar meios de escapar. As enormes bocas das fendas o trouxeram à realidade. Ele sabia muito bem o que poderia acontecer se ele falhasse. Uma queda seguida de morte ou de choque hipotérmico. Quantos corpos ele já havia retirado do fundo de fendas como estas? Ele sabia exatamente o que o aguardava. Uma noite interminável, talvez sua última. No fundo, eu dizia a mim mesmo, você procurou isso. Agora se vira. Se você queria tanto desafiar a si mesmo, então você deve ser capaz de lidar com isso. Então vá em frente. Você se achava muito esperto. Então vamos. Mostre que você é capaz. O médico lembra que estava 10 graus negativos no meio da noite no acampamento. Ele calculou que 2.000 metros acima ele teria que suportar temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Com este frio, cair no sono significa a morte. A filmagem do dia tinha acabado e a equipe estava jantando numa barraca aquecida. Ninguém havia notado a ausência do médico. E um casaco no qual o vento já havia penetrado. O médico teria que colocar seu próprio conselho médico à prova, com ele mesmo desta vez. Ele determinou uma estratégia para as próximas 12 horas, as mais longas de sua vida. Até a última caloria, achar abrigo do vento, ficar em movimento para que seus músculos pudessem produzir calor suficiente para manter seus reflexos protetores ativos. A princípio é uma luta justa. O frio penetra em toda parte, a pele esfria. Ainda existem sensações. E então, o corpo responde através dos tremores, A câmera térmica revela as áreas frias, seu rosto desprotegido e a roupa fina. Sensores por todo o corpo enviam informações térmicas para o hipotálamo. Esta parte do cérebro age como um termostato, enviando instruções para aquecer certas partes do corpo. Os mosteiros tibetanos ficam congelantes. Os monges têm apenas cobertores de lã de iaque e manteiga de iaque para manter a temperatura de seus corpos ao sentarem imóveis em oração. Eles conseguem controlar a temperatura do corpo através do tumo, uma forma de meditação que age deliberadamente no termostato do hipotálamo. Estudos revelam que eles conseguem alterar a atividade de suas células e a pressão sanguínea em suas veias.
Pessoas que vivem acima do círculo polar são permanentemente aclimatadas ao frio. Sua atividade celular aumenta, como nos monges tibetanos, mas os efeitos são duradouros. Este processo é chamado de termogênese, a produção de calor por todo o corpo. Por muitos anos pensou-se que a principal defesa do povo siberiano contra o frio fosse a comida crua, como certos animais que estocam proteínas numa espécie de gordura marrom e expelem quando está muito frio. Hoje, alguns pesquisadores acham que pode ser devida a uma adaptação genética transmitida de uma geração para outra. Por exemplo, para proteger um rebanho de renas. Vindo de uma confortável cultura europeia, o Dr. Koshi não tinha estas armas secretas dos povos que vivem no frio extremo. Como um prisioneiro de Kanjiro-Laui, ele sabia que não controlava mais a sua temperatura. Ele estava no piloto automático. Para sobreviver até a manhã seguinte, ele teve de repetir os mesmos simples, porém indispensáveis movimentos. Ele precisava se manter ativo para produzir calor, balançar os braços para enviar sangue quente para as mãos, apertar os dedos e ficar atento para impedir qualquer sinal de congeladura. E, acima de tudo, ele precisava monitorar de forma constante a quantidade de frio que penetrava em seu corpo. Parece que seu corpo está tentando levar tudo o que pode para o interior. Tudo para. Você sente a temperatura cair nas mãos e pés. Você entra numa fase de luta desesperada. Eu me vi como uma cobaia. Mas, naquele estado, a sobrevivência falou mais alto. Eu passei a me ver como um simples corpo humano. E tudo mais era secundário. Apesar dos esforços, ele sentia que o frio, aos poucos, dominava seus dedos, deixando-os dormentes e duros. Como autodefesa, o cérebro havia dado instruções para cessar o fornecimento de sangue para as extremidades. Os dedos, orelhas, nariz e até a pele na superfície da cabeça não eram mais supridas com calor. Em casos como este, o fluxo de sangue para as extremidades do corpo diminui e fica concentrado na cabeça e tronco para suprir os órgãos vitais: cérebro, coração, pulmões e fígado. As mãos e pés são sacrificados, as artérias contraem e o fluxo de sangue diminui, o que é chamado de vasoconstrição. As veias se contraem nos pulsos e tornozelos, impedindo a circulação para os pés e mãos e redirecionando o sangue para o coração sem esfriar. O risco é, obviamente, de que os tecidos desprovidos de sangue congelem e morram. É por isso que o mecanismo de autodefesa resulta no sacrifício das extremidades. Kanjiro-Laui, 10 da noite, 20 graus negativos. Reconstituição. A obsessão de Emmanuel Koshi, sozinho, num cume numa noite glacial, era salvar suas mãos. Para mantê-las secas, ele tinha de evitar tocar na neve a todo custo. Ele usou os pés para cavar um buraco que o protegeria do vento. Tentei manter um consumo eficiente, ou seja, gastar o mínimo possível de energia, mas o suficiente para manter minha temperatura acima de 35 graus. Para isso, estabeleci frações de tempo, períodos em que eu batia palmas,
Cavava um buraco e quando eu não conseguia mais, porque a 6.000 metros não respiramos muito bem, eu sentava. Eu contava mentalmente uma quantidade de tempo e depois eu levantava e começava os exercícios de novo. No meio da noite gelada, uma pequena lanterna que ele achou no fundo de sua mochila tornou-se uma valiosa aliada, quase uma amiga. Ele tinha de usá-la com moderação, iluminar apenas o suficiente para examinar seus dedos dormentes e garantir que não havia sinais de congeladura. E conseguiria ele controlar o tremor em seu corpo? O médico sabia que os tremores, as fortes e reflexivas contrações musculares estavam exaurindo seu suprimento de energia. E nem mesmo com toda a força de vontade do mundo seria possível impedi-las. Ele tinha que vencer a vontade de urinar para não desperdiçar as poucas e preciosas calorias que lhe restavam. Mas a vasoconstrição pressionava seus rins e a vontade tornou-se insuportável. Ele também teve que vencer o desejo de olhar o relógio. Quando ele achou que o céu estava clareando no leste, suas esperanças foram às alturas, mas logo se frustraram. Eram 11 horas. A noite estava apenas começando. Em sua angustiante solidão, o tempo parecia mais lento. Acampamento base, 11 horas da noite. De volta ao acampamento, todos retornaram para suas barracas. Cecília estava preparando-se para dormir. Ela ficou apreensiva por um momento, mas logo passou. Emmanuel devia estar demorando para descer. Eu sabia perfeitamente que ela só chamaria o socorro pela manhã e que eles mandariam um helicóptero para eu estar numa altitude muito grande. Eu estava sozinho. E também sabia que os Sherpas e os Doupopas abaixo não me alcançariam. Reconstituição. O vento aumentou no meio da noite. Uma leve brisa com menos de 20 km por hora é suficiente para aumentar de forma dramática os efeitos do frio. Isto é conhecido como sensação térmica, o poder que o vento tem de esfriar o corpo. Naquela noite, com a brisa leve, a temperatura sentida pelo prisioneiro de Kanjirolawe havia caído mais 10 graus. E a explicação era fácil. Sem vento, o calor produzido pelo corpo é mantido em volta do corpo, formando uma frágil camada isolante. Mas o contato com o gelo, a neve ou os efeitos do vento pode destruir este isolamento e preciosas calorias são perdidas. Quanto mais grossa a roupa, maior o poder isolante. No entanto, naquela noite, o casaco que mal se ajustava no montanhista deixava o frio entrar. Ele achou um pedaço de corda em sua mochila e amarrou em volta da cintura. Prendendo o ar quente, o efeito foi imediato. Cada caloria poupada significava segundos a mais de sobrevivência. Kanjirolawe, meia-noite, 25 graus negativos.
Ele tinha outros recursos em sua mochila de utilidades. Uma pequena barra energética, 21 gramas de carboidratos, combustível para o seu corpo. O efeito calórico de comer é duplo. Primeiro, a digestão produz calorias e depois os nutrientes reenergizam o metabolismo. Mas os efeitos duraram pouco e não restava mais nada para evitar que o trêmulo organismo do médico caminhasse para a hipotermia. Nada ou quase nada, porque ao sentir sua força se esvair a ponto de quase mergulhar numa tranquila, porém fatal letargia, o médico sentiu que sua mente sozinha ainda podia manter o seu corpo ativo. Ele agarrou-se às lembranças de sua esposa e seus 2 filhos, os quais ele não queria abandonar. Não ainda. Quando não tinha mais certeza de que sobreviveria aquela noite, Emmanuel Cauchy tirou uma foto de si mesmo como última lembrança para sua família. Tirei essa foto durante a noite, pois estava começando a adormecer. Eu estava num estado em que ainda era capaz de fazer isso. Não poderia ter feito mais tarde. Tirei uma foto de mim mesmo, com a ideia de que se eles me encontrassem e eu não estivesse mais neste mundo, poderiam ao menos ter uma última foto minha. Eu estava pensando na minha família. Agora ele estava cara a cara com a pergunta que ele se fazia há tanto tempo. Por que certos organismos sobrevivem ao frio extremo e outros não? O mistério que ele havia observado várias vezes em seu trabalho em Chamonix. Durante o inverno de 1999, por exemplo, 2 alpinistas escoceses ficaram presos numa tempestade a 4.000 metros. Por 4 dias, eles lutaram para sobreviver com ventos de 100 km por hora. Quando o helicóptero chegou para retirá-los, apenas um deles estava vivo. Seu nome é Jamie Andrew. Sua história impressionou Emmanuel Cauchy, que acompanhou toda a sua recuperação. Quando Jamie foi levado ao hospital de Chamonix, seu primeiro olhar parecia dizer: que milagre me trouxe para cá? Como eu sobrevivi? Quando a equipe médica aqueceu seu corpo, ele estava tremendo pelos espasmos, mas seu coração resistiu. Seus membros estavam congelados até os cotovelos e joelhos. Eu perguntei o nome dele e ele disse Jamie. A constrição dos vasos sanguíneos foi extrema e todo o antebraço foi afetado. Conforme o sangue saía dos tecidos, cristais de gelo formaram-se dentro das células, danificando-as severamente. Em casos como este, as células literalmente implodem sob o efeito do frio. As mãos e pés de Jamie foram amputados várias semanas após o resgate. É provável que, se seu organismo não tivesse sacrificado as extremidades, ele teria sucumbido à hipotermia. A hipotermia descreve uma condição na qual a temperatura central fica muito baixa para garantir as funções vitais. No homem, a hipotermia começa aos 35 graus Celsius e fica séria abaixo dos 32. Pode me dizer mais alguma coisa? Não. Estava com seus amigos quando caiu? Enrico, outra vítima de acidente, caiu em uma fenda.
Rapidamente, sua temperatura caiu de forma drástica enquanto seu sangue continuava a fluir para seus membros congelados. Durante a hipotermia, o coração fica muito frágil. Qualquer estresse, ele pode parar. Isso se chama fibrilação. Para evitar uma parada cardíaca, o corpo deve ser reaquecido lentamente. Para Enrico, a parada cardíaca foi evitada. E ele não sofreu nenhuma sequela da hipotermia. Para outros, ela foi fatal. O Dr. Cauchy sabe que às vezes a linha entre a vida e a morte não passa de meio grau centígrado. Claro, eu sempre penso que poderia não ter voltado. Foi arriscado. E eu tenho plena consciência de que o psicológico foi crucial. A forma como eu decidi lutar, minha vontade de ficar vivo, foi tudo muito arriscado. Kanjiro-Laui, 4 da manhã, 30 graus negativos. No final da noite, senti que não aguentaria outra noite. Senti que havia usado a última gota de açúcar, de glicogênio em meu corpo. Devo ter esgotado minhas células musculares ao tentar me manter vivo. O médico percebeu sinais preocupantes em seu corpo assim que amanheceu no Kanjiro-Laui. Sonolência, um desejo incontrolável de se deixar levar pelo sono final. Quando submetido a estresse, nosso cérebro cria um escudo contra agressões. Monoaminas, um composto de hormônios secretado pelos neurônios. As monoaminas também são usadas na indústria farmacêutica em medicamentos antidepressivos. Inicialmente, este coquetel mágico ajuda a combater o frio, mas quando ele para de agir, o cérebro fica letárgico. Depois, eu me vi entrando numa fase abaixo de 35 graus, onde comecei a tremer sem parar. Eu tinha alucinações e fiquei a um passo da fase sem volta, com 31 graus, quando temos alucinações e paramos de tremer. O Dr. Cauchy reconhece os sinais de hipotermia. Uma voz sussurrando que seria tão bom dormir e outra como um eco imaginário instigando a lutar. Ele sabia, pelos livros médicos, que a confusão mental é um sinal de hipotermia grave, logo seguida de coma. Nesta condição, as linhas entre consciência, loucura e morte são indistintas. Quando descobriram pela manhã que o médico não havia voltado, o alerta foi soado. Mas os helicópteros só estariam disponíveis em 48 horas. Seus colegas procuraram rastros de Emmanuel Cauchy, mas eles desapareciam nas montanhas. Kanjiro-Laui, 6 da manhã, 32 graus negativos. Os últimos minutos antes do amanhecer são sempre os mais frios da noite. A qualquer momento, o sobrevivente pode entrar em coma. E mais alguns minutos, algumas calorias ou alguns graus para mais ou para menos, o pêndulo da sobrevivência pode mudar. Emmanuel Cauchy fez um esforço final para controlar seu corpo vencido pelas convulsões. Mas ele ainda precisava descer. Avidamente, ele revirou seu kit de primeiros socorros. Ele precisava de uma ferramenta, qualquer uma, para se salvar. Esta tesoura talvez resolvesse.
Ao amanhecer, ele encarou o paredão que o havia aprisionado no dia anterior. Mas desta vez, ele tinha o segredo para escapar. A pequena tesoura que ele usou como uma minúscula picareta, entalhando buracos no gelo no lugar de suas mãos e pés. Mais 50 metros e ele estaria livre. Mas seu corpo estava dormente de frio, seus movimentos eram rígidos, seus pés inseguros. Um escorregão no gelo seria fatal. Já que amanhã é folga, eu vou com eles. Nós podemos procurar no penhasco. Se ele não voltar, teremos certeza de que alguma coisa errada aconteceu com ele. Ele conseguiu. Emmanuel Cauchy libertou-se de sua própria armadilha. Após lutar por 20 horas, ele alcançou o acampamento e seus amigos que fotografaram seu sorriso. Naquele momento ele só sentia alívio. Mas a noite passada, no frio extremo, deixou uma marca permanente em seu corpo. Emmanuel Cauchy agora está em casa com seus filhos em Chamonix. Sua esposa, Cécile, não se esquece de Kanjiro-Laui. Para ela, aquela noite deu início a uma nova preocupação. Tudo caiu por terra. Você pensa nos seus filhos, se pergunta como eles viverão sem o pai. Eu fiquei perdida, não conseguia imaginar isso. Nunca pensei que uma coisa dessas pudesse acontecer com o Manu. Para mim, o Manu resgatava pessoas nas montanhas. Ele era o homem que salvava os outros. Nada podia acontecer com ele. Ele é sortudo, muito sortudo, nada podia acontecer com ele. Só que então, aconteceu. Joli celui-là. Quase 10 anos se passaram. E para o Dr. Cauchy, esta experiência extrema agora faz sentido. Esta experiência que eu tive, eu corri atrás, inconscientemente. Não sei se eu procurei isso para ver como meu corpo reagiria ao frio. De qualquer forma, eu saí para me colocar à prova, a minha habilidade de me defender. Um pouco como Alain Bombard, que embarcou numa jangada para ver por quanto tempo ele sobreviveria. Eu fui para aquele cume dizendo para mim mesmo, não tenho certeza se vou conseguir descer são e salvo, mas vou tentar. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha minhas dúvidas. Só que eu exagerei um pouco. Jamie, que teve as mãos e pés amputados, nunca desistiu do alpinismo. O Dr. Cauchy o visitou na Escócia para filmar sua recuperação e estava lá quando ele voltou ao maciço do Mont Blanc. Este fato me trouxe uma enorme experiência a respeito de mim mesmo, da ciência, de minhas reações
e das pessoas que eu resgatei, como eles vivenciaram a hipotermia. Posso entendê-los muito melhor agora. Jamie nunca abandonou suas atividades e hoje seu amor pela vida não mudou, assim como sua paixão pelas montanhas. Ele e Emmanuel têm algo em comum. Ambos se aventuraram numa zona pouco conhecida, onde a vida depende de uma tênue linha chamada força de vontade. Acho que foi um passo em minha vida, porque até aquele momento eu era um desses caras que quer se arriscar e levar as coisas ao limite. De fato, foi uma virada em minha vida, porque eu decidi parar de correr esse tipo de risco. Como aventureiro, agora eu busco aventuras de outras formas. Eu não quero vivê-las fisicamente colocando meu corpo em perigo. Para Emmanuel Koshi, a noite no Kanjirolawe ainda não revelou todos os seus segredos. No momento crucial, qual foi o papel da força de vontade? Que circuitos químicos ela controlou no centro de seu cérebro? E quando alguém está seguindo para o limiar da inconsciência, o corpo é capaz de tomar decisões autônomas, independentes da força de vontade para trazê-lo de volta à vida? A melhor resposta que tive para entender por que, no momento crucial, alguém se deixa levar, por que há pessoas que sobrevivem, por que há pessoas que desistem, é o aspecto mental que tem um papel preponderante. O papel da mente na resistência ao frio é um enigma fascinante que aponta para campos de pesquisas no futuro. Como especialista médico, o Dr. Koshi continua a explorá-los no IFREMON, o Instituto de Medicina de Montanha que ele acaba de fundar. Nos sentimos meio pioneiros. O interessante para um alpinista não é seguir o mesmo caminho que outros alpinistas. O interessante é descobrir novas rotas. E aqui estamos num novo caminho. Especialistas em frio extremo são apaixonados por este ramo da medicina. Faz sentido. Ainda temos muito para descobrir. Dedicar-se à ciência, sim, mas contanto que ele continue sendo um homem de ação. Nada o afastará disso. Como o Ícaro, Koshi queimou suas asas, mas aprendeu a lição. E hoje, ele ainda voa para resgatar aqueles que, como ele, não conseguem resistir ao chamado da montanha. Versão brasileira, Audio News. E a 1000 metros para a morte. Mas a saída estava bloqueada. Impossibilitado de descer, o montanhista voltou para o cume. Ele ficou preso, embora tenha tentado desesperadamente achar meios de escapar. As enormes bocas das fendas o trouxeram à realidade.
Ele sabia muito bem o que poderia acontecer se ele falhasse. Uma queda seguida de morte ou de choque hipotérmico. Quantos corpos ele já havia retirado do fundo de fendas como estas? Ele sabia exatamente o que o aguardava. Uma noite interminável, talvez sua última. No fundo, eu dizia a mim mesmo, você procurou isso. Agora se vira. Se você queria tanto desafiar a si mesmo, então você deve ser capaz de lidar com isso. Então vá em frente. Você se achava muito esperto. Então vamos. Mostre que você é capaz. O médico lembra que estava 10 graus negativos no meio da noite no acampamento. Ele calculou que 2.000 metros acima ele teria que suportar temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Com este frio, cair no sono significa a morte. A filmagem do dia tinha acabado e a equipe estava jantando numa barraca aquecida. Ninguém havia notado a ausência do médico. Seguros, um escorregão no gelo seria fatal. Já que amanhã é folga, eu vou com eles. Nós podemos procurar no penhasco. Se ele não voltar, teremos certeza de que alguma coisa errada aconteceu com ele. Ele conseguiu. Emmanuel Cauchy libertou-se de sua própria armadilha. Após lutar por 20 horas, ele alcançou o acampamento e seus amigos que fotografaram seu sorriso. Naquele momento ele só sentia alívio. Mas a noite passada, no frio extremo, deixou uma marca permanente em seu corpo. Emmanuel Cauchy agora está em casa com seus filhos em Chamonix. Sua esposa, Cécile, não se esquece de Kanjirolaoui. Para ela, aquela noite deu início a uma nova preocupação. Tudo caiu por terra. Você pensa nos seus filhos, se pergunta como eles viverão sem o pai. Eu fiquei perdida, não consegui imaginar isso. Nunca pensei que uma coisa dessas pudesse acontecer com o Manu. Para mim, o Manu resgatava pessoas nas montanhas. Ele era o homem que salvava os outros. Nada podia acontecer com ele. Ele é sortudo, muito sortudo, nada podia acontecer com ele. Só que então, aconteceu. Joli celui-là. Quase 10 anos se passaram
E para o Dr. Cauchy, esta experiência extrema agora faz sentido. Tava os exercícios de novo. No meio da noite gelada, uma pequena lanterna que ele achou no fundo de sua mochila tornou-se uma valiosa aliada, quase uma amiga. Ele tinha de usá-la com moderação, iluminar apenas o suficiente para examinar seus dedos dormentes e garantir que não havia sinais de congeladura. E conseguiria ele controlar o tremor em seu corpo? O médico sabia que os tremores, as fortes e reflexivas contrações musculares estavam exaurindo seu suprimento de energia. E nem mesmo com toda a força de vontade do mundo seria possível impedi-las. Ele tinha que vencer a vontade de urinar para não desperdiçar as poucas e preciosas calorias que lhe restavam. Mas a vasoconstrição pressionava seus rins e a vontade tornou-se insuportável. Ele também teve que vencer o desejo de olhar o relógio. Quando ele achou que o céu estava clareando no leste, suas esperanças foram às alturas, mas logo se frustraram. Eram 11 horas. A noite estava apenas começando. Em sua angustiante solidão, o tempo parecia mais lento. Acampamento base, 11 horas da noite. De volta ao acampamento, todos retornaram para suas barracas. Cecília estava preparando-se para dormir. Ela ficou apreensiva por um momento, mas logo passou. Emmanuel devia estar demorando para descer. Eu sabia perfeitamente que ela só chamaria o socorro pela manhã e que eles mandariam um helicóptero para eu estar numa altitude muito grande. Eu estava sozinho. E também sabia que os Sherpas e os Doupopas abaixo não me alcançariam. Reconstituir. E estava lá quando ele voltou ao maciço do Mont Blanc. Este fato me trouxe uma enorme experiência a respeito de mim mesmo, da ciência, de minhas reações e das pessoas que eu resgatei, como eles vivenciaram a hipotermia. Posso entendê-los muito melhor agora. Jamie nunca abandonou suas atividades e hoje seu amor pela vida não mudou, assim como sua paixão pelas montanhas. Ele e Emmanuel têm algo em comum. Ambos se aventuraram numa zona pouco conhecida, onde a vida depende de uma tênue linha chamada força de vontade. Acho que foi um passo em minha vida, porque até aquele momento eu era um desses caras que quer se arriscar e levar as coisas ao limite. De fato, foi uma virada em minha vida, porque eu decidi parar de correr esse tipo de risco. Como aventureiro, agora eu busco aventuras de outras formas. Eu não quero vivê-las fisicamente colocando meu corpo em perigo. Para Emmanuel Cauchy, a noite no Kanjirolawe ainda não revelou todos os seus segredos. No momento crucial, qual foi o papel da força de vontade? Que circuitos químicos ela controlou no centro de seu cérebro? E quando alguém está seguindo para o limiar da inconsciência, o corpo é capaz de tomar decisões autônomas, independentes da força de vontade para trazê-lo de volta à vida? A melhor resposta que tive para entender por que, num momento crucial, alguém se deixa levar, porque há pessoas que sobrevivem
porque há pessoas que desistem, é o aspecto mental que tem um papel preponderante. O papel da mente na resistência ao frio é um enigma fascinante que aponta para campos de pesquisas no futuro. Como especialista médico, o Dr. Cauchy continua a explorá-los no IFREMONT, o Instituto de Medicina de Montanha que ele acaba de fundar. Nos sentimos meio pioneiros. O interessante para um alpinista não é seguir o mesmo caminho que outros alpinistas. O interessante é descobrir novas rotas. E aqui estamos num novo caminho. Especialistas em frio extremo são apaixonados por este ramo da medicina. Faz sentido. Ainda temos muito para descobrir. Dedicar-se à ciência, sim, mas contanto que ele continue sendo um homem de ação. Nada o afastará disso. De camada isolante. Mas o contato com o gelo, a neve ou os efeitos do vento pode destruir este isolamento e preciosas calorias são perdidas. Quanto mais grossa a roupa, maior o poder isolante. No entanto, naquela noite, o casaco que mal se ajustava no montanhista deixava o frio entrar. Ele achou um pedaço de corda em sua mochila e amarrou em volta da cintura. Prendendo o ar quente, o efeito foi imediato. Cada caloria poupada significava segundos a mais de sobrevivência. Cangirolau e meia-noite, 25 graus negativos. Ele tinha outros recursos em sua mochila de utilidades. Uma pequena barra energética, 21 gramas de carboidratos, combustível para o seu corpo. O efeito calórico de comer é duplo. Primeiro, a digestão produz calorias e depois os nutrientes reenergizam o metabolismo. Mas os efeitos duraram pouco e não restava mais nada para evitar que o trêmulo organismo do médico caminhasse para a hipotermia. Nada ou quase nada, porque ao sentir sua força se esvair a ponto de quase mergulhar numa tranquila, porém fatal letargia, o médico sentiu que sua mente sozinha ainda podia manter o seu corpo ativo. Ele agarrou-se às lembranças de sua esposa e seus 2 filhos, os quais ele não queria abandonar. Não ainda. Quando não tinha mais certeza de que sobreviveria aquela noite, Emmanuel Cauchy tirou uma foto de si mesmo como última lembrança para sua família. De trás do casaco tem que baixar 10 graus mais ou menos. É como as crianças na França. Quando têm diarreia, geralmente é por causa de infecção no ouvido. Os nômades que ele tratava tarde da noite estavam perfeitamente aclimatados ao frio. A equipe de filmagem, no entanto, teve dificuldade para se acostumar. C'est mieux, Jean-Paul? C'est mieux?
No Himalaia, as aldeias e mosteiros a até 4.000 metros de altitude ficam ocupados o ano inteiro. Aqui, viver em condições abaixo de 20 graus não é considerado nada especial. O frio é apenas parte do cotidiano. Mas não se deixe levar por esses rostos indiferentes e roupas rústicas. Para os ocidentais, o frio aqui é severo. Eu queria muito escalar aquele pico ali atrás. Anteontem fui até o outro lado. Parece que a descida por trás seria mais fácil. Aqui deve ser fácil de escalar. Um dia, Emmanuel Cauchy não resistiu. Ele deixou seu posto de médico e foi escalar a montanha com o lírico nome de Kanjirolawe. Um cume nunca escalado com 6.000 metros. Ele não usou nenhum equipamento além dos usados pelos habitantes da região. Botinas, nenhuma picareta, ou crampons e roupas leves. Foi um desafio. Quanto mais subia rumo às camadas mais frias da atmosfera, o médico sentia-se completamente nu e feliz. Ele era guia e estava em boa forma, mas ele ainda não sabia que a ferramenta mais crucial de que precisaria seria sua experiência com a exposição ao frio. Ele subiu sozinho, sem cordas, e não deixou que uma rocha vertical o parasse. A temperatura do corpo através do tumo, uma forma de meditação que age deliberadamente no termostato do hipotálamo. Estudos revelam que eles conseguem alterar a atividade de suas células e a pressão sanguínea em suas veias. Pessoas que vivem acima do círculo polar são permanentemente aclimatadas ao frio. Sua atividade celular aumenta, como nos monges tibetanos, mas os efeitos são duradouros. Este processo é chamado de termogênese, a produção de calor por todo o corpo. Por muitos anos pensou-se que a principal defesa do povo siberiano contra o frio fosse a comida crua, como certos animais que estocam proteínas numa espécie de gordura marrom e expelem quando está muito frio. Hoje, alguns pesquisadores acham que pode ser devida a uma adaptação genética transmitida de uma geração para outra. Por exemplo, para proteger um rebanho de renas. Vindo de uma confortável cultura europeia, o Dr. Cauchy não tinha estas armas secretas dos povos que vivem no frio extremo. Como um prisioneiro de Kanjirolawe, ele sabia que não controlava mais a sua temperatura. Ele estava no piloto automático. Para sobreviver até a manhã seguinte, ele teve de repetir os mesmos simples, porém indispensáveis movimentos. Ele precisava se manter ativo para produzir calor, balançar os braços para enviar sangue quente para as mãos, apertar os dedos e ficar atento para impedir qualquer sinal de congeladura. E, acima de tudo, ele precisava monitorar de forma constante a quantidade de frio que penetrava em seu corpo. Parece que seu corpo está tentando levar tudo o que pode para o interior. Tudo para. Você sente a temperatura cair nas mãos e pés. Você entra numa fase de luta desesperada. Eu me vi como uma cobaia. Mas, naquele estado, a sobrevivência falou mais alto.
Eu passei a me ver como um simples corpo humano. E tudo mais era secundário. 5 graus negativos. Ele tinha outros recursos em sua mochila de utilidades. Uma pequena barra energética, 21 gramas de carboidratos, combustível para o seu corpo. O efeito calórico de comer é duplo. Primeiro, a digestão produz calorias e depois os nutrientes reenergizam o metabolismo. Mas os efeitos duraram pouco e não restava mais nada para evitar que o trêmulo organismo do médico caminhasse para a hipotermia. Nada ou quase nada, porque ao sentir sua força se esvair a ponto de quase mergulhar numa tranquila, porém fatal letargia, o médico sentiu que sua mente sozinha ainda podia manter o seu corpo ativo. Ele agarrou-se às lembranças de sua esposa e seus 2 filhos, os quais ele não queria abandonar. Não ainda. Quando não tinha mais certeza de que sobreviveria aquela noite, Emmanuel Cauchy tirou uma foto de si mesmo como última lembrança para sua família. Tirei essa foto durante a noite, pois estava começando a adormecer. Eu estava num estado em que ainda era capaz de fazer isso. Não poderia ter feito mais tarde. Tirei uma foto de mim mesmo, com a ideia de que se eles me encontrassem e eu não estivesse mais neste mundo, poderiam ao menos ter uma última foto minha. Eu estava pensando na minha família. Agora ele estava cara a cara com a pergunta que ele se fazia há tanto tempo. Por que certos organismos sobrevivem ao frio extremo e outros não? O mistério que ele havia observado várias vezes em seu trabalho em Chamonix. Durante o inverno de 1999, por exemplo, 2 alpinistas escoceses ficaram presos numa tempestade a 4.000 metros. Por 4 dias, eles... Se você queria tanto desafiar a si mesmo, então você deve ser capaz de lidar com isso. Então vá em frente. Você se achava muito esperta. Então vamos. Mostre que você é capaz. O médico lembra que estava 10 graus negativos no meio da noite no acampamento. Ele calculou que 2.000 metros acima ele teria que suportar temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Com este frio, cair no sono significa a morte. A filmagem do dia tinha acabado e a equipe estava jantando numa barraca aquecida. Ninguém havia notado a ausência do médico. E um casaco no qual o vento já havia penetrado. O médico teria que colocar seu próprio conselho médico à prova, com ele mesmo desta vez. Ele determinou uma estratégia para as próximas 12 horas, as mais longas de sua vida. Até a última caloria, achar abrigo do vento, ficar em movimento para que seus músculos pudessem produzir calor suficiente para manter seus reflexos protetores ativos. A princípio é uma luta justa. O frio penetra em toda parte. A pele esfria. Ainda existem sensações.
E então, o corpo responde através dos tremores. A câmera térmica revela as áreas frias, seu rosto desprotegido e a roupa fina. Sensores por todo o corpo enviam informações térmicas para o hipotálamo. Esta parte do cérebro age como um termostato, enviando instruções para aquecer certas partes do corpo. Os mosteiros tibetanos ficam congelantes. Os monges têm apenas cobertores de lã de iaque e manteiga de iaque para manter a temperatura de seus corpos ao sentar. Com ele. Só que então aconteceu. Joli celui-là. Quase 10 anos se passaram. E para o Dr. Koshi, esta experiência extrema agora faz sentido. Esta experiência que eu tive, eu corri atrás, inconscientemente. Não sei se eu procurei isso para ver como meu corpo reagiria ao frio. De qualquer forma, eu saí para me colocar à prova, a minha habilidade de me defender. Um pouco como Alain Bombard, que embarcou numa jangada para ver por quanto tempo ele sobreviveria. Eu fui para aquele cume dizendo para mim mesmo, não tenho certeza se vou conseguir descer são e salvo, mas vou tentar. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha minhas dúvidas. Só que eu exagerei um pouco. Jamie, que teve as mãos e pés amputados, nunca desistiu do alpinismo. O Dr. Koshi o visitou na Escócia para filmar sua recuperação e estava lá quando ele voltou ao maciço do Mont Blanc. Este fato me trouxe uma enorme experiência a respeito de mim mesmo, da ciência, de minhas reações e das pessoas que eu resgatei, como eles vivenciaram a hipotermia. Posso entendê-los muito melhor agora. Jamie nunca abandonou suas atividades e hoje seu amor pela vida não mudou, assim como sua paixão pelas montanhas. Ele e Emmanuel têm algo em comum. Ambos se aventuraram numa zona pouco conhecida, onde a vida depende de uma tênue linha chamada força de vontade. Acho que foi um passo em minha vida, porque até aquele momento eu era um desses caras que quer se arriscar e levar as coisas ao limite. De fato, foi uma virada em minha vida, porque eu decidi parar de correr esse tipo de risco. Como aventureiro, agora eu busco aventuras de outras formas. Eu não quero vivê-las fisicamente colocando meu corpo em perigo. Para Emmanuel Koshi, a noite no Kanjirolawe ainda não revelou. As pessoas que sofrem hipotermia são frágeis como vidros. Um movimento errado pode cefar a falência do coração. Se aquecidas cuidadosamente, elas podem se recuperar sem sequelas. A geladura é outra arma destrutiva do frio. Pé, mão ou até mesmo um membro inteiro pode ficar dormente e enrijecido. Mas o tecido congelado nem sempre está condenado. O processo de cura depende da revascularização. É um campo fascinante para a pesquisa de novos tratamentos. Para explorar os efeitos da exposição ao frio, o Dr. Koshi formulou um teste usando um amigo exposto à imersão forçada durante suas expedições polares.
Mergulhar em água quase congelada é cataclísmico para o nosso corpo. Um espasmo pode bloquear a respiração ou causar uma parada cardíaca. Então, se a vítima sobreviver, seu corpo esfria 25 vezes mais rápido do que no ar com a mesma temperatura. A hipotermia ocorre em apenas alguns minutos. Todos os exploradores polares treinam para esta catástrofe. O Dr. Cauchy está tentando entender melhor o mecanismo que determina a sobrevivência ou a morte. Existe um momento em que o corpo chega ao limite de sua capacidade para se defender. Parece que existem pessoas que suportam bem o frio e outras que não suportam o frio. Atualmente, existem várias hipóteses. Nem todos os homens são iguais no frio. Gostaríamos de entender a diferença entre os que conseguem suportar por um bom tempo e os que enfraquecem rapidamente. Por que algumas pessoas suportam frio e outras não? O Dr. Cauchy teve a oportunidade de explorar o enigma da exposição ao frio em seu próprio corpo. Foi há 12 anos, numa remota região do Nepal, o Doupo. Foi uma experiência transformadora. Ele foi contratado como médico para a filmagem de Himalaia, um filme dirigido por Eric Valli. Durante vários meses, ele monitorou a saúde da equipe, vivendo em condições extremas em altitudes de 3